de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje, num momento muito especial, num horário novo, especial para você, porque, olha o tema, é o primeiro programa com notícias científicas bombásticas. O tema de hoje é Caindo a Máscara. Você ouviu certo, caindo a máscara. Enquanto na rua a gente precisa usar a máscara, né, cada vez mais nos transportes públicos e tudo mais, eu vou falar de caindo a máscara, porque algumas situações estão sendo descobertas pela ciência. Essas notícias chegaram no Brasil, mas elas chegaram de uma forma tão rápida e foi comentado de uma maneira tão rápida que a gente não se deu conta do que realmente essas notícias queriam dizer. Portanto, no programa de hoje, eu vou mostrar para você o que realmente essas notícias querem dizer, porque eu fiz uma pesquisa, né, em jornais internacionais, né? Quando eu falo em jornal internacional, estou falando de New York Times, Washington Post e outros. E também a pesquisa é baseada em revistas internacionais científicas. Quando eu falo revistas internacionais, estou falando Nature e outras revistas internacionais científicas. Então é o seguinte, o que está acontecendo? Que você já deve ter ouvido falar, mas eu vou explorar essa notícia até mais profundamente para você descobrir do que se trata. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está relatando as investigações se esse novo coronavírus, o Covid-19, saiu de um laboratório da China. Não é que foi produzido no laboratório, vocês vão entender. Isso nós já temos, a ciência já tem a comprovação. É um vírus não produzido em laboratório? É um vírus da natureza? É. Mas pode ter saído de um laboratório chinês. Aí você pode dizer assim, André, mas eu não gosto do Donald Trump por N motivos, e aí eu respeito, porque realmente você gosta desse político, não gosta do outro, etc. Mas isso não vem ao caso. O que ele está divulgando é dos meios científicos norte-americanos. Então não vem ao caso ele estar divulgando. Mas ele verificou que isso é tão importante que ele começou a divulgar. Essa notícia chegou no Brasil, mas eu vou mostrar para vocês os detalhes, que são mais importantes do que a própria notícia. Chegou aqui e falou-se rapidamente. Os cientistas já descobriram que o local de onde o vírus surgiu foi Wuhan. Perfeito. Então, você faz o rastreamento e chega lá, na China. Foi o primeiro local a decretar lockdown, né, o fechamento de tudo, quarentena e fechamento da cidade. Perfeito. Só que a versão oficial, o que a gente está ouvindo até hoje? A versão oficial do governo chinês é que o novo coronavírus, o Covid-19, teria surgido em um mercado de peixes em Wuhan. Então, de novo, a culpa é do cidadão, da população, que foi lá comer uma carne animal e se contaminou. Então a culpa é sempre da população, né? Aquela coisa toda, né? A gente, se sai na rua para ir no supermercado, é criminoso, não é verdade? Então a culpa é sempre da população, mas tudo bem. Que alguma pessoa teria ingerido a carne de um animal exótico, especialmente o morcego. Só que os cientistas estão descobrindo que pode ser outra coisa, e vamos lá. Os grandes jornais dos Estados Unidos já vêm noticiando que há indícios de que o coronavírus pode não ter vindo deste mercado e vindo de um laboratório. Não que foi produzido no laboratório. Veja a reportagem até o fim. Né? Eu não estou dizendo que foi produzido nesse laboratório, mas pode ter vindo desse laboratório. E isso está em vários artigos científicos e da mídia internacional, que se chama Instituto de Virologia de Wuhan. Então, nesse Instituto de Virologia de Wuhan, acontece algo muito importante, e por isso que pode ter vindo de lá. Esse laboratório estuda, inclusive, coronavírus em morcegos.
E eu vou te repetir isso de novo. Este laboratório, que se chama Instituto de Virologia de Wuhan, estuda inclusive coronavírus em morcegos. Tá vendo a questão? Então eles pegam lá o morcego da natureza, das cavernas, trazem e isolam o vírus e estudam esse vírus. Percebe? Aonde a gente está querendo chegar, aonde os meios científicos estão querendo chegar? Então eles recolhem os morcegos de cavernas e estudam coronavírus nesses animais. Então, o coronavírus não é novo, é que a nova é essa cepa da Covid-19. Então, a epidemia de SARS que tivemos na Ásia recentemente também era de um coronavírus. Mas a hipótese que esses cientistas estão levantando e que faz todo sentido é que provavelmente, e isso que eles querem verificar, é que alguém se infectou, um trabalhador desse laboratório, nesse laboratório, já que eles estudam coronavírus, inclusive de morcegos, e sem intenção, não foi proposital, isso que é muito importante também, né? Não foi, foi produzido em laboratório para destruir o mundo. Não foi isso. Mas sem ser proposital, uma pessoa se infectou. E se infectando, ao sair, propagou. Então, começou a propagar o vírus. Olha que importante. Então, olha que importante se isso for comprovado. Inclusive, tem fontes diplomáticas nos Estados Unidos que afirmaram que funcionários da Embaixada Americana na China visitaram esse laboratório recentemente, há um tempo atrás, né, que é o Centro de Virologia de Wuhan, há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, e alertaram o governo sobre condições inadequadas de segurança. Então, alertaram o governo americano, e inclusive o chinês, de que não havia condições adequadas de segurança. Então, olha aí, de uma notícia que veio rápida, né? O Trump falou alguma coisa? Não, ele está falando o que o meio científico está descobrindo. Que provavelmente, e que há uma grande possibilidade nesse sentido, de ter vindo deste laboratório. Não que foi produzido no laboratório, mas o laboratório estuda o coronavírus, inclusive, de morcegos. Então pode ter escapado deste laboratório, o que muda toda a história, porque aí o grau de responsabilidade da China é muito maior. Tá? Então, eu estou desmembrando essa notícia que chegou rapidamente, e você deve ter ouvido pela mídia, mas os detalhes são muito importantes. Eu só quero deixar alguns recados para você, algumas dicas para você. Primeiro, que estamos aqui na nossa querida, né, vibemundialfm.com.br, e se você quiser adquirir um curso meu de inteligência emocional, que é tudo o que a gente precisa nesse momento para lidar com uma situação tão difícil, então você entra no site vibemundialfm.com.br, acessa cursos e você pode aí ver as condições para adquirir esse curso de inteligência emocional, muito importante na atualidade para a gente lidar com essa situação difícil, tá? Você também que quer fazer um atendimento psicanalítico ou psicológico nesse período de crise, confinamento, quarentena, entre em contato comigo no 99684-2357. 99684-2357. Eu tenho divulgado meu livro internacional, é um livro que você pode adquirir pela Amazon.com, que é Metodologia Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, feito por uma editora na Alemanha, com sede em Lisboa também, que é traduzida para o português Novas Edições Acadêmicas, né? Então você tem acesso a esse meu livro pela Amazon.com, mas também tem acesso aqui no Brasil ao meu livro em português, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Eu fiz uma pesquisa na qual eu redescobri o passado da Terra, mas tudo baseado em textos antigos, em dados científicos bem avançados.
Então também é um livro que nesse período de quarentena eu indico para você, eu considero uma boa leitura, mas quem deve considerá-la é você, meu amigo leitor, né? Então é o seguinte, olha que notícias importantes e bombásticas que eu estou trazendo hoje, da ciência, muito importante. Não é fake news, tá? Então é de revistas científicas e de jornais científicos internacionais e de jornais também de divulgação da mídia internacional, como o New York Times, o Washington Post e tantos outros. Então tudo isso está sendo muito noticiado porque os cientistas estão redescobrindo tudo. E antes nós não tínhamos esses dados. Hoje temos, então hoje podemos também, eu vou dar algumas dicas no final de como você pode se proteger melhor dessa contaminação toda. Bom, então o vírus vem da natureza. Todas as pesquisas demonstraram isso. Se ele fosse produzido em laboratório, ele teria outras características. Então, os cientistas descobriram que ele vem da natureza. De morcegos, por exemplo, já se sabe disso, né? Que podem ter escapado do laboratório. Então, estes vírus podem ter infectado uma pessoa do laboratório e essa pessoa ter infectado outras pessoas na cidade de Wuhan. Esse laboratório que eu estou falando é na cidade de Wuhan. Então, é o Instituto de Virologia de Wuhan. Agora, muda completamente a situação de responsabilidade da China. Então, não seria um indivíduo da população que foi lá comer uma carne e se contaminou. Não, isso provavelmente veio do laboratório. Claro que as pesquisas ainda não são conclusivas, né? Nada indica que tenha sido proposital. Então, essa notícia de que de propósito para destruir o mundo eles fizeram isso, não é proposital. Até porque a própria China está passando por momentos difíceis, né? O PIB diminuiu pela primeira vez em muitos e muitos anos, né? Então o PIB caiu, muitas lojas fechando na China, eles não dariam um tiro no próprio pé desta forma. Então, na verdade, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, não foi proposital, foi provavelmente acidental, mas a origem, hoje, os cientistas estão estudando seriamente que a origem é outra do que estavam divulgando. Provavelmente. Mas que o vírus tem infectado alguém que trabalhou no laboratório. Então, não foi algo proposital. Então, esse indivíduo se infectou e levou para as demais pessoas, não é? Então, tudo indica que foi um fato acidental. Mas se essa nova hipótese se confirmar, então os cientistas estão pesquisando, estão verificando se foi isso que aconteceu, o Instituto de Virologia de Wuhan é o responsável por essa pandemia mundial. Porque ele estava fazendo pesquisas com esse tipo de vírus, exatamente o vírus que está no mundo. Olha, de morcegos das cavernas lá próximas de Wuhan. Então, exatamente. E se isso se confirmar, esse laboratório é o responsável. Por isso que no começo, provavelmente, o governo chinês não queria que as pessoas soubessem, né? O médico que falou que havia esse novo vírus contaminando a cidade, ele foi perseguido, ele não pôde divulgar. Então, na verdade, os cientistas descobriram isso rápido, mas eles não puderam divulgar, provavelmente por este motivo. Então, autoridades dos Estados Unidos querem investigar novamente esse laboratório chinês. Então, estão solicitando para a China para que eles possam ir lá e investigar o laboratório. E a China não quer que esse laboratório seja investigado. Então, portanto, essa comissão internacional de cientistas não recebeu autorização para entrar no laboratório. Então, a verdade, pouco a pouco, está aparecendo. Então, de uma notícia que surgiu aqui no Brasil, da fala do Trump, etc., que muitos pensaram, não, o Trump está exagerando. Não é nada disso.
O Trump estava apenas noticiando o que os cientistas americanos estão investigando. E são cientistas que estão colocando isso em publicações científicas, mas especialmente na grande mídia norte-americana, que está investigando também seriamente isso. Então, isso aqui não é fake news. E eu tomei todo o cuidado para só divulgar notícias que eu tivesse alguma comprovação do meio científico. O cientista, em geral, ele tem essa preocupação, né, de não divulgar coisas rapidamente. Então, eu poderia ter falado nos outros programas, olha, aconteceu isso, tal, de geopolítica, etc. Mas eu só estou falando a partir de dados científicos, de pesquisas, de investigações muito sérias. Essas investigações são importantes para descobrirmos a origem desta pandemia e encontrarmos melhores soluções para superá-la. Então, se nós descobrirmos a verdadeira origem, nós podemos ter melhores soluções para superá-las. Eu vou, na sequência, dar algumas dicas para você, científicas, de como você se preserva nesse período. Tá? Como é que você vai trabalhar com o seu sistema imunológico nesse período, que é a sua proteção. Já que não temos ainda as vacinas, então você vai precisar se proteger com o seu sistema imunológico ou sistema imune. Eu prefiro particularmente a palavra sistema imune. Eu só quero dar algumas dicas para você e, na sequência, nós retomamos o nosso tema, inclusive com essas dicas de imunidade. Bom, se você precisa de um atendimento psicanalítico ou psicológico à distância nesse período de crise, e confinamento e quarentena, entre em contato comigo, né, de preferência pelo WhatsApp ou SMS, no 996842357. 996842357. E, se você quiser fazer um curso muito importante para enfrentar esse momento, já que o estresse é um dos fatores mais importantes para serem trabalhados, e você vai ver daqui a pouco o porquê. Então, entre no site da Rádio Mundial, vibemundialfm.com.br. Então, a nossa querida Rádio Mundial agora é a Rádio Vibe Mundial, é a rádio da boa notícia, né? Então, na vibemundialfm.com.br, você vai lá em cursos e aí você procura o curso de inteligência emocional, fundamental na atualidade para a gente superar esse período de crise. Eu também geralmente falo do meu livro científico internacional, que é Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com. E falo do meu livro aqui no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras. Você vai encontrar em várias livrarias, algumas livrarias estão fazendo descontos, promoções, dá uma investigada. E é um passado da Terra que eu investiguei e descobri que é bem diferente daquele que nos contaram nas aulas de história. Porque eu fiz pesquisas mais antigas, em textos antigos. Quando eu falo textos antigos, eu estou falando de Platão, estou falando de Aristóteles, estou falando de Hesíodo, estou falando de Homero, estou falando de vários autores que eu pesquisei, do Mahabharata, inclusive Gênesis, pesquisei sim, porque Gênesis tem um aspecto histórico, isso é muito importante a gente saber. Gênesis é um livro religioso? Não, ele é um livro também histórico. Também fala de fatos históricos que aconteceram no passado da Terra, sim. Então, na investigação de vários textos antigos e de descobertas científicas, que eu reconstruí o passado da Terra no livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Bom, eu quero concluir dando uma ajuda, se possível, né, nesse período. Não temos vacinas. E se não temos vacinas, e uma vacina só pode surgir depois de aproximadamente 1 ano, porque ela tem que ser testada, ela tem que passar por uma série de critérios científicos importantes, você não pode soltar uma vacina assim, então, perfeito, ela só vai surgir daqui a 1 ano, aproximadamente, ou talvez um pouco antes, mas já quando a pandemia nos atacou. Então, nós estamos nas mãos do quê? Do nosso sistema imune.
Os imunologistas britânicos, infectologistas e imunologistas britânicos, fazendo suas pesquisas, eles deram 4 formas de mantermos o nosso sistema imune mais saudável. E eu vou dar 5 formas, tá? Então, como você mantém seu sistema imune mais saudável para que você não seja tão afetado por uma possível contaminação? Primeiríssimo lugar, controle do estresse. E vamos usar uma palavra mais atualizada, administração do estresse. Você precisa administrar seu estresse, principalmente na parte emocional, daí a importância de inteligência emocional. Então, sempre que você tiver uma emoção te descontrolando, medo muito grande, raiva muito grande, isso faz mal para você, isso diminui a sua imunidade, aumenta seu estresse, diminui a imunidade. Percebe? Então você precisa lidar com essas emoções e você precisa manter um nível interno de equilíbrio, de harmonia, de paz. Aí o seu sistema imune funciona bem. Primeiro. Segundo, sono. Bastante sono nesse período, tá? De preferência 8 horas de sono. Isso também ajuda seu sistema imune. Exercícios com moderação, de 30 minutos a 1 hora por dia, com moderação. Alimentação variada, isso significa basicamente um prato colorido, né? Uma variedade de alimentos. Ou, André, mais vegetais, salada também, tudo, né? Proteínas, carboidratos, gorduras, vegetais, saladas, tudo, tá? E, finalmente, uma que os cientistas de lá não incluíram, mas alguns cientistas já provaram que é também muito importante. Sol. 20 minutos por dia no mínimo, tá? E precisa ser o sol forte. Ah, André, mas no meu rosto vai fazer mal. Isso, põe um chapéu, põe um boné. No rosto não precisa. Precisa na região dos ossos longos, tá? Então, braços e pernas. E se você fizer isso, né, se colocar nessa região dos ossos longos, braços e pernas, o que vai acontecer? Você vai ter mais uma imunidade. Ô, André, mas eu estou em confinamento. Então, pega o sol que entra no seu apartamento. Se tiver uma varanda, maravilha. Se tiver uma área comum que você possa frequentar, maravilha. Mas pelo menos 20 minutos de sol. E o sol forte. Tem que ser o sol forte para dar esse efeito. Então, põe um chapéu, põe um boné. Não precisa ser no rosto, mas precisa ser nos ossos longos. Então, vai com shorts, vai com uma camisa ou blusa de manga curta e toma esse sol pelo menos 20 minutos por dia. Ô, André, mas o sol no que ajuda? Olha, em muitas coisas. É o sol que ajuda na calcificação dos ossos. O sol, inclusive, vai produzir a provitamina D, vai transformar a provitamina D em vitamina D, que é fundamental também na época atual. Então, mas André, da onde eu extraio essa provitamina D? Folhas escuras, peixes e outras proteínas também, algumas proteínas também. Então, folhas escuras, peixes, proteínas, etc. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e olha, até a semana que vem nesse mesmo horário, hein? Combinado? Obrigado.